Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Capital é continuar a garantir o reforço do Serviço Nacional de Saúde, porque essa é a forma de assegurar melhor e mais saúde para os portugueses. Para isso acontecer, estão depositadas grandes expectativas no orçamento para o próximo ano. Este orçamento, o Sr. Ministro tomou posse há pouco mais de um mês da entrega do Orçamento do Estado no Parlamento, e por isso lhe pergunto, sendo que algumas opções já estavam tomadas, se este efetivamente pode dizer-se que é o seu orçamento, ou seja, se é o orçamento que queria. Sim, este é o orçamento que eu queria e, sobretudo, acho que é o orçamento que o país necessitava. É um orçamento que representa um profundo compromisso do Governo com o desenvolvimento do SNS. É o maior orçamento de sempre, é o maior crescimento de sempre em valor absoluto e em percentagem, e é um orçamento que nos permite encarar com confiança as nossas metas para o Serviço Nacional de Saúde, porque o que está em causa não é tanto a dimensão do orçamento, mas o que é que nós queremos fazer com este aporte de recursos financeiros que é muito significativo. Em cada 7 euros de despesa pública em Portugal, 1 euro será investido no Serviço Nacional de Saúde. Isso representa bem o que é a solidariedade do conjunto do Governo com esta prioridade na saúde. Estamos a falar do maior orçamento de sempre, como disse, de cerca de 15 mil milhões. Isso significa que deixou de existir desorçamentação na saúde, que o senhor tantas vezes criticou em muitos artigos que escreveu? É um orçamento que nos permite ambicionar, equilibrar as contas do SNS e fazer o que é necessário fazer, melhorar as carreiras profissionais, aumentar o acesso das pessoas a consultas, a tratamentos, a cirurgias, realizar mais atividades de promoção da saúde e mesmo reforçar muito linhas que eu diria que são relativas à novidade no SNS. Por exemplo, uma maior linha de prestação de cuidados no domínio da saúde oral, reconhecendo que essa é uma área onde, sobretudo, as pessoas economicamente mais vulneráveis continuam muito excluídas, completar a reforma da saúde mental, melhorando o acesso das pessoas às estruturas de saúde mental e trazendo as estruturas de saúde mental para a comunidade, descomplicando a saúde mental. Mas não é isso que o leva a concluir que há ou não desorçamentação. A desorçamentação tem a ver com o valor do aumento de mais de 1.200 milhões de euros, Sim, que é inferior à despesa do ano anterior. É isto ou não? Não. Este orçamento tem como ponto de partida até um pouco mais, mas enfim, a despesa executada que nós prevemos executar no ano de 2022. E é por isso que eu considero que não se pode falar nem de suborçamentação nem de desorçamentação. É um orçamento muito exigente. Não será fácil trabalhar com este orçamento, porque se é verdade que nós temos aumentado muito os recursos no Serviço Nacional de Saúde, entre 2015 e 2023 são mais 4.600 milhões de euros, é um aumento muito significativo de recursos, também é verdade que as necessidades das pessoas aumentaram muito, porque há uma alteração demográfica, um progressivo envelhecimento da nossa sociedade, que aliás é uma das causas de sucesso do nosso SNS, as pessoas viverem mais tempo. Mas isso também traz implicações também, tem outras implicações. Custos. E nós temos introduzido muita inovação terapêutica, o que tem permitido transformar em doenças crónicas, doenças que ainda há poucos anos eram doenças que conduziam rapidamente à morte das pessoas e, felizmente, muitas dessas doenças têm hoje uma esperança de vida praticamente igual à das pessoas que não sofrem dessas doenças. Então isso significa que não coloca de parte a possibilidade de vir a precisar mais dinheiro. Em que circunstâncias é que isso pode acontecer? Bem, eu tenho uma expectativa de que, com este orçamento, é possível fazer o que nós queremos fazer. Gerir o SNS, aumentar o acesso das pessoas, qualificar os serviços, reforçar as carreiras profissionais. Bem, se voltar e os imprevistos? Estão previstos também? Há uma almofada para alguns imprevistos. De quanto? Claro, se tratar de um imprevisto da dimensão da pandemia que nos acometeu nos últimos anos, bem, aí não é só o Serviço Nacional de Saúde, é toda a sociedade portuguesa que terá que, enfim, rever a sua situação também orçamental. Eu espero que isso não aconteça e também devo dizer que numa gestão que nós pretendemos mais equilibrada, com muito mais autonomia para as instituições, com uma direção executiva do SNS, com uma capacidade efetiva de gerir as diferentes redes, também há margem para maior eficiência. Isto é, também há áreas onde eu acho que nós podemos fazer o mesmo com menos recursos ou podemos fazer mais com os mesmos recursos. E já vamos falar nisso. Essa almofada, qual é o valor, Sr. Ministro? É uma almofada de cerca de 350 milhões de euros. Já disse, considerando o fundo de financiamento para a descentralização, o aumento real da despesa com pessoal é de 5,8%.
O que é que está a considerar neste valor, destes 5,8? Já considera eventuais aumentos decorrentes da negociação em curso ou das negociações que vão ter início? As negociações não incidem apenas sobre matéria salarial, mas sim, é verdade que há uma componente que é uma componente salarial. Eu destacaria talvez 3 pontos que são evidentes em algumas das carreiras. No caso dos enfermeiros, há um compromisso que foi assumido, olha, no programa eleitoral do PS e depois teve tradução no programa do Governo, que é a contagem dos pontos que foi interrompida para a progressão nas carreiras, que aliás gera uma situação que nós consideramos que é muito injusta, muito iníqua, que é o facto de os enfermeiros que entram para os nossos serviços terem a mesma remuneração daqueles que já estão nos serviços há 10 ou há 15 ou 20 anos e que estão a proceder à sua integração. Esse problema eu espero que seja objeto de uma solução rápida e é uma das áreas onde seguramente teremos que investir alguns recursos. Já está a contar neste valor, já está a contar com isso? Está contado, como está contado o maior acesso de profissionais às chamadas USF modelo B, talvez seja preciso explicar. São USFs em que a remuneração dos profissionais está associada ao aumento do desempenho, ao aumento do acesso das pessoas e ao aumento da qualidade de cuidados. Nós vamos facilitar o acesso a esse modelo mais diferenciado de unidades de saúde familiar, porque essa é uma das formas de conseguir dar a mais portugueses uma equipa de saúde familiar. Enfim, e há todo, já falaremos há até todo o tema das EFFs, carreiras. mas já que aborda esse aspecto, quantas é que prevê que passem para o modelo B? Todas as que estiverem em condições de poder Quantas é que estão em ascender. condições? Tem ideia? Eu julgo que cerca de meia centena, mas enfim, o número exato depende Claro. da própria dinâmica dos profissionais, porque as unidades de saúde familiar resultam de iniciativa dos profissionais, não são uma imposição da administração. Nós temos que criar o clima organizativo propício a gerar de novo um movimento nos profissionais a favor da reforma dos cuidados de saúde primários. Relativamente a essa solução rápida que procura para a questão da valorização dos enfermeiros com mais anos de carreira, concretamente, rápida para quando e o que é que podemos ter nessa solução? Tenho a expectativa do que para quando seja para decidirmos ainda em 2022. Essa é uma negociação que eu herdei da minha antecessora já bastante avançada. As negociações vão ser retomadas nos próximos dias e eu espero que seja, enfim, que não seja complexo chegarmos a um acordo, porque esta é mesmo uma área em que nós sentimos muita necessidade de repor justiça. Enfim, todos os profissionais do SNS deram o melhor de si próprios durante estes anos da pandemia. Isso, aliás, explica uma parte da fadiga e da tensão que está acumulada e os enfermeiros têm sido inexcedíveis na garantia de funcionamento dos nossos serviços e nós temos que introduzir esta diferenciação na sua remuneração, que é absolutamente justa. Não faz nenhum sentido que um profissional que está num serviço, nos cuidados intensivos, um enfermeiro há 10 ou 15 ou 20 anos, tenham a mesma remuneração do profissional que vai entrar amanhã para o serviço. Acho que todos compreendem que isso não pode ser assim e nós temos bem consciência que isso tem que mudar. E o que é que podemos esperar em termos de novas contratações e que vagas é que planeiam abrir em 2023? Há também a questão dos concursos que por vezes ficam com uma porcentagem elevada de vagas sem candidatos. Como é que isso se resolve? Nós temos aumentado muito o número de profissionais do SNS. Eu acho que essa ideia, porventura nem sempre a opinião pública tem essa ideia, mas nós aumentámos 23%, nós temos hoje mais 30 mil pessoas no SNS que tínhamos há 7 anos atrás. Agora, a verdade é esta, é que a sofisticação dos cuidados que se prestam às pessoas hoje também vai aumentando de ano para ano, quer dizer que nós, em muitos casos, precisamos de mais pessoas porque estamos a prestar cuidados mais diferenciados. O que, aliás, é uma belíssima notícia, porque quer dizer que se algum de nós precisar dos serviços de saúde, tem hoje uma garantia de uma resposta de maior qualidade. Nós continuaremos a admitir os profissionais que sejam necessários, mas também temos, em alguns casos, que melhorar a organização dos serviços. Nem tudo precisa de mais recursos. Às vezes precisamos de organizar melhor os recursos que já temos. Mas há um número planeado de vagas a abrir em 2023? Esse número será organizado a partir das necessidades das próprias instituições, porque essa eu diria que é a grande aposta na mudança da gestão do SNS, é mesmo devolver autonomia às instituições. Eu espero que, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, por razões variadas, seja possível concluir o processo de aprovação dos instrumentos de gestão de cada hospital e de cada agrupamento de centros de saúde, enfim, eu diria, até ao final deste ano, na pior das hipóteses, até janeiro de 2023. E esses instrumentos provisionais
não apenas se referirão ao seu compromisso assistencial, o que é que se propõe, que metas se propõem alcançar no próximo ano, ao dispêndio de recursos financeiros, mas também aos recursos humanos que será necessário contratar ao longo do ano. É concreto em relação aos médicos, porque se fala muito, contratamos X, vamos contratar Y e a certa altura as pessoas já não conseguem perceber bem quantos é que foram contratados, quantos é que se pretende contratar. Relativamente a 2023, qual é que é a ambição, Sr. Ministro? Nós temos, os números são indesmentíveis. Nós temos mais 4.400 médicos especialistas hoje no SNS do que tínhamos em 2015. A verdade é que continuamos a ter várias necessidades não satisfeitas. Elas não são iguais em todas as regiões e são muito diversas entre especialidades. Nós continuaremos abertos a contratar todos os médicos que se revelem necessários. Olha, os médicos de Medicina Geral e Familiar, todos os que estiverem disponíveis para trabalhar no serviço público, terão o seu espaço. Eu espero que nós consigamos contratar nunca menos que aqueles números que temos conseguido nos últimos anos, entre 400 a 500 médicos de Medicina Geral e Familiar no próximo ano, e nos hospitais, sim, o número não está estabelecido com rigor, mas será seguramente superior a 1000 contratações. Nos hospitais. Isso significa que há sempre aquele problema de alguns sítios que os médicos, onde as vagas é mais difícil de preencher, não é? Tem vindo a falar no Algarve, no Alentejo, na região de Lisboa e Val do Tejo. Serão criados alguns incentivos, alguns apoios, porque não é só deslocar a pessoa, é tudo o resto que ela precisa para viver naquele sítio, não é? E que às vezes até nem dependem só do seu Ministério. Haverá algo mais para levar esses médicos a ocuparem esses lugares? No caso concreto do acesso ao médico, à equipa de saúde familiar, nós estamos a preparar um plano específico para cada uma destas regiões, que é onde há dificuldades. Felizmente, quer no norte, quer no centro, enfim, poderá haver pequenas falhas, mas no essencial, todas as pessoas têm acesso à equipa de saúde familiar. Este problema ele tem características diversas em cada uma destas regiões e, portanto, não pode haver uma solução para todos os problemas. E também não há uma solução única que resolva tudo, até porque, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, nós continuamos a ter uma carência relativa de médicos especialistas de Medicina Geral e Familiar e, portanto, não poderemos resolver todos os problemas. E eu não vou alimentar essa ilusão, mas sim podemos melhorar. Por exemplo, facilitando que os médicos, em vez de concorrerem individualmente, os jovens médicos, possam desde logo concorrer em equipa e formar desde logo uma unidade de saúde familiar e, com isso, também mais rapidamente transitarem para as tais unidades em que a remuneração é aumentada. Essa é uma das medidas que prevemos tomar. Acho que é muito diferente um jovem médico, sobretudo se vier fora da região de Lisboa e Val do Tejo, ir sozinho para um centro de saúde onde há grande carência de profissionais, ou, apesar de tudo, se poder juntar numa equipa e logo essa equipa dar uma resposta muito significativa à comunidade. Nós temos que ouvir as pessoas e procurar encontrar respostas que sejam adaptadas à disponibilidade das pessoas de trabalharem para o SNS. Qual é a previsão, já nos falou que, portanto, a contratação de médicos vai continuar, qual é a previsão daqueles que vão sair do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente por via de terem concluído o seu período de trabalho, não é? E, portanto, de reforma. Sim, eu devo dizer nessa matéria que os números são também muito interessantes, porque nós todos os anos divulgamos a previsão do que são os médicos, não são os que se vão reformar, claro, não podemos saber, são os que estão em condições de se reformar. Certo, porque, claro. Depois do facto das pessoas atingirem a idade em que estão em condições de se reformar, não quer dizer, bem, felizmente para o SNS, não quer dizer que se reformem. Porque o que nós temos tido é algures entre 1/3 a metade dos que atingem a possibilidade de se reformar, a reformar-se, eu diria. Eu não conheço o número de 2023 ainda, mas em 2022 tínhamos cerca de 1.200 médicos a poderem se reformar e não vamos ter 600 médicos a reformar-se. Portanto, a maior parte das pessoas permanece no SNS. Isso é uma vantagem, porque quer dizer que continuam a trabalhar em prol da saúde dos outros. Claro, também é um risco, porque a verdade é que, quer dizer, que nós dependemos muito, em alguns locais, dependemos muito de uma força de trabalho médica com uma idade um pouco mais avançada. Nós não podemos distrair-nos do papel de formar mais jovens especialistas. E por isso eu dei aquela notícia de que no próximo ano vamos ter o maior número de vagas para a especialidade de Medicina Geral e Familiar aqui em Lisboa e em Val do Tejo. 200 vagas, nunca tinha sido atingido um número sequer que se pareça, mas foi por terem feito isto há mais anos que no Norte e no Centro o problema do acesso a médico de Medicina Geral e Familiar já está resolvido. Mas é com a dedicação exclusiva que conta realmente conseguir que os médicos acedam ao Serviço Nacional de Saúde e que permaneçam no Serviço Nacional de Saúde?
Uma vez mais, com várias medidas. Sim, com a dedicação, que não será dedicação exclusiva, a figura encontrada no novo estatuto do SNS é dedicação plena. Isto é, o médico poderá continuar a ter outra atividade, mas tem que assumir um compromisso de maior disponibilidade assistencial no SNS. Há quem fala em embuste. Há médicos que dizem que isso é um embuste, que isso, na verdade, o aumento de produção pode não corresponder à remuneração e podem continuar ainda assim a trabalhar no privado, não é? Sim. Não vamos ser negativos em relação a uma medida que não está sequer formalizada no seu conteúdo exato. Estamos a trabalhar numa proposta de medida para apresentar aos sindicatos médicos e eu estou otimista que esta é uma solução adequada, porque, ao contrário, o que me parece impossível é uma solução de dedicação exclusiva. Não me parece que nós tenhamos em Portugal condições para promover isso no imediato. Isso poderia, porventura, ser o ideal, mas eu não acho que seja aplicável. E, portanto, eu acho que o modelo da dedicação plena, ao contrário, é um modelo aplicável e que eu acho que pode vir a ter sucesso. Mas também quero dizer que não é só disto que temos que falar para atrair os mais qualificados a manter-se no SNS. Temos que falar também da modernização tecnológica do SNS. 2023 será o ano em que vamos generalizar a presença de robôs cirúrgicos nos hospitais públicos. Até hoje existe apenas um, aqui em Lisboa, no Hospital Curro e Cabral, e nós vamos fazer com que, pelo menos, os grandes hospitais mais diferenciados passem a estar dotados de um robô cirúrgico. Isso é muito importante. Isso, em alguns casos, melhora a qualidade do serviço que é prestado aos doentes, melhora a fiabilidade de cirurgias muito complexas, mas também tem a vantagem de atrair os profissionais, sobretudo os mais jovens, que naturalmente gostam de saber que é no SNS que tem a tecnologia mais moderna. Isso são verbas do PRR? É com elas que vai fazer isto? Em alguns casos, verbas do PRR, noutros casos, verbas de outros fundos comunitários, verbas do Orçamento de Estado. Há uma combinação, porque as verbas de investimento são, claro, muito alavancadas no PRR. Nós temos 1.300 milhões de euros de investimento para a saúde previsto no PRR, mas também precisam de outras componentes. Serão quantos robôs, Sr. Ministro? Serão pelo menos 5 robôs instalados nos hospitais públicos no próximo ano. Muito bem. Já falou da questão da gestão da gestão do Serviço Nacional de Saúde e das mudanças que vamos ter. Eu estava a pensar um pouco neste assunto e estava a pensar que haverá uma nova direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, temos as administrações de saúde e ainda temos a descentralização. Como é que se vai combinar tudo isto para ninguém andar, no fundo, ninguém tropeçar, não é? E tudo funcionar de uma forma que depois produza efeitos? Enfim, nós temos uma determinação legal sobre quais são as funções com que cada um destes organismos ficará e procuraremos que não haja nenhuma sobreposição. Mas tem razão na sua questão, porque este é um processo que também se vai construindo. Isto é, nós vamos modificar de forma muito radical o modelo de gestão do SNS, porque a criação de uma direção executiva e a sua autonomização em relação à gestão política cotidiana a partir do Ministério é mesmo uma mudança muito significativa. A minha expectativa é que isso nos vai permitir resolver problemas que nós nunca conseguimos resolver completamente. Por exemplo, uma mais fácil interligação entre as diferentes redes do SNS. O SNS tem uma rede de cuidados de saúde primários, uma rede de cuidados hospitalares, e nós sabemos como isto está ligado, porque não é possível conseguir um dos objetivos que temos, que é diminuir o afluxo à urgência, nomeadamente das pessoas que não precisam de ir à urgência, se nós não melhorarmos a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários. Também precisamos de melhorar a articulação com a rede de cuidados continuados e de cuidados paliativos. Isto é, nós não podemos ter mais vagas nos hospitais para atender mais pessoas e para simplificar o internamento a partir da urgência, se tivermos nos hospitais retidas pessoas que já não precisam de estar no hospital e que seriam melhor tratadas nos cuidados continuados ou nos cuidados paliativos, e precisamos desenvolver mais o modelo de hospitalização domiciliária, que tem corrido francamente bem, que tem crescido, mas precisa de crescer de forma mais pujante. Esta articulação terá agora uma direção que se dedicará apenas a isto, a garantir que a orientação política tem uma tradução no funcionamento dos serviços e na articulação das diferentes redes. Eu creio que um período de um ano até haver novos instrumentos de gestão também nos diversos níveis de administração da saúde. O que é que vão prever exatamente e com que autonomia é que vão funcionar os diversos níveis de administração? Nós vamos procurar fazer com que os diferentes instrumentos de contratualização que utilizamos passem a estar articulados entre si. Isto é, que seja no mesmo momento que os hospitais, neste caso os hospitais EPE, têm acesso ao orçamento, que nós vamos
enfim, que está entregue na Assembleia da República e que expectavelmente será aprovado até ao final do mês de novembro, ao contrato de programa que este ano será ainda negociado, sobretudo, entre a Administração Central do Sistema de Saúde e cada um dos hospitais, mas já com intervenção da Direção Executiva do SNS, que passará a ser a principal agente desta contratualização com cada hospital, e, ao mesmo tempo, que seja aprovado o plano de atividades e orçamento. Essa é uma competência das finanças, é uma competência que está relacionada com a componente de ser do hospital ser também uma empresa pública, e que tudo isto seja aprovado de forma consentânea no mesmo momento. A partir desse momento, cada hospital terá total autonomia para gerir o seu orçamento, nele incluída a contratação de recursos humanos e a realização dos investimentos necessários à modernização do hospital. Naturalmente, sob a adequada direção da direção executiva e sem deixar de estar sob a tutela do Ministério, mas com autonomia para cada um fazer o que entender adequado para ir respondendo às necessidades locais e às circunstâncias locais, que são muito diversas de sítio para sítio. O que não pode acontecer é um hospital, quando um profissional se reforma ou quando sai do hospital para ir para o privado, depois depender de 2, 3, 4, 5 autorizações que demoram meio ano ou mais para contratar um profissional para o substituir, porque muitas vezes isso tem, além do tempo que passa, tem a consequência de se perder a oportunidade para essa contratação. Isso não pode acontecer. A Unidade de Técnica de Apoio Orçamental do Parlamento refere, olhando para o orçamento de 2023, que se mantém um certo racionamento da tesouraria na gestão do hospitalar, o que resulta em manter uma limitação justamente nessas matérias. São restrições que vão acabar com essas mudanças que referiu. O orçamento vai continuar a ser muito exigente. Isto não aconteceu nenhum milagre de multiplicação de recursos. Agora, é um orçamento que nos permite imaginar, que nos permite aspirar a uma gestão equilibrada das diferentes unidades. E há um elemento que não consta diretamente do Orçamento do Estado de 2023, mas que tem que ser visto neste contexto, que é a introdução no acordo de rendimentos que foi celebrado no contexto da concertação social de um montante muito significativo para aliviar a dívida do Serviço Nacional de Saúde. 1.500 milhões de euros nos próximos 3 anos. Significa que nós também podemos fazer uma gestão dessa dívida que hoje sobrecarrega muito os hospitais e as outras unidades do SNS, mas também sobrecarrega os nossos fornecedores e tem um outro efeito negativo muito importante, é que limita a nossa capacidade de negociação até dos preços com que fazemos as aquisições, porque é evidente que quem tem uma dívida relativamente elevada tem menor capacidade de discutir preços e outras condições de fornecimento. Como é que será feito o faseamento em relação a essa injeção de 1.500? Isso não está ainda completamente decidido. Claro que o que eu desejaria é que viesse o mais rapidamente possível a maior fatia desse montante. Isso facilitar-nos-ia a vida, embora eu tenha que dizer que não se pode imaginar que um sistema como o SNS, que compra todos os anos, enfim, julgo que 6.000 milhões de euros em fornecimentos e serviços, não tenha uma dívida. Nós temos que gerir. Mas qual é o valor da dívida? A dívida hoje ultrapassa ligeiramente os 2.000 milhões de euros, mas a boa comparação tem que ser feita com o período do final do ano, porque em todos os momentos do final do ano tem havido acertos orçamentais que permitem reduzir a dívida, e a verdade é que nós tivemos, no final de 2021, a mais pequena dívida em atraso de sempre. Pouco superior a 100 milhões de euros. O que nós pretendemos é continuar a reduzir estas dívidas em atraso, porque essas é que são verdadeiramente preocupantes. Se ia fazer poupanças também? Porque a redução dessa dívida e a gestão dessa dívida de forma mais eficaz vai nos permitir poupar, porque nos vai permitir negociar com os fornecedores de outra forma, porque é evidente que um comprador que fica a dever tem menos força para impor condições comerciais melhores aos seus fornecedores. Ainda relativamente à autonomia dos hospitais, eu sei que este plano está em preparação até ao final do ano e já disse que a sua intenção é poder depois em janeiro já os hospitais fazerem no fundo o seu plano de atividades, sabendo com o que vão contar, mas já tem ideia do nível das transferências e de qual será, para onde vai a maior transferência de verbas? Não, estamos ainda a trabalhar nisso. Esse é mesmo um trabalho muito exigente, porque, vamos lá ver, temos o maior orçamento de sempre e um orçamento
que nos permite encarar com equilíbrio a gestão do SNS e aumentar a quantidade e a qualidade dos serviços prestados às pessoas, também nos cria uma grande responsabilidade na forma como o vamos gerir. Isto é, nós precisamos de estar absolutamente seguros que a distribuição de recursos favorece uma gestão eficaz, mas também uma gestão eficiente. Isto é, que nós teremos o maior partido possível. O que os portugueses querem saber não é se o SNS vai ter muito dinheiro para gastar. O que querem saber é o que é que cada um de nós, cada português, vai poder esperar do Serviço Nacional de Saúde com este orçamento reforçado. E nós temos que garantir que as pessoas vão ter, não forçosamente, listas de espera mais pequenas. O que me preocupa não é o tamanho das pessoas que estão na lista, é quanto tempo é que as pessoas estão à espera. Isto é, que finalmente nós conseguimos fazer as consultas e as cirurgias em muito maior percentagem dentro do tempo clinicamente adequado, que conseguimos dar acesso à inovação terapêutica de forma mais rápida, avaliando o que é verdadeiramente inovação terapêutica e o que às vezes não é. E já vamos falar sobre isso, sim, isso. Porque realmente é mesmo disso que as pessoas esperam do Serviço Nacional de Saúde. Mas ainda sobre este assunto, relativamente à descentralização, Sr. Ministro, em que ponto é que está este processo de transferência de competências, ou seja, quantas câmaras é que eventualmente já assinaram o auto com a Administração Central ou não? Não sei se já assinaram. Sim. Há cerca de um quarto das câmaras, há cerca de 200 câmaras abrangidas neste processo, porque Exato. Todas as que estão em contexto de unidade local de saúde, não há transferência no âmbito da descentralização, e assinaram cerca de um quarto, mas vamos lá ver, eu tenho a expectativa de que nós possamos chegar ao final do ano, bem, não sei se com todas as câmaras a assinarem, mas com a grande maioria das câmaras, porque muitas delas o processo de diálogo está muito avançado, e o que acontece é que está-se a aguardar a publicação do decreto-lei que traduzirá as alterações que foram acordadas com a Associação Nacional de Municípios, e é nesse contexto que nós temos vindo a fazer o nosso trabalho de preparação e de diálogo, mas não a pedir já a assinatura dos autos de transferência, porque parece adequado aos municípios e ao Ministério da Saúde, que se aguarde para a publicação do diploma que vai introduzir as alterações que foram acordadas. E pode garantir às pessoas que esta transição não vai ter implicações no funcionamento e na organização que vão perturbar o serviço e as suas vidas? Olha, e o seu acesso? Mas, enfim, eu também faço aqui jus a ter sido autarca com responsabilidades executivas numa das grandes câmaras municipais do país, no Porto. Eu acho que esta transição vai melhorar a qualidade dos serviços prestados às pessoas, porque eu não tenho nenhuma dúvida que a gestão mais próxima do local, das instalações e dos equipamentos... A questão é o processo de transição, não é? Ou seja, há aqui um primeiro momento em que tudo tem que ser muito acompanhado. Mas isso já aconteceu em 50 das autarquias do país e nem por isso se ouvem queixas de nenhuma disrupção, antes pelo contrário. São bons sinais, Em geral, as pessoas ficam mais satisfeitas. Nós temos mesmo que fazer um processo grande de descentralização do país. As coisas funcionam melhor. Há um nível de decisão que, estando próximo das pessoas, faz com que as coisas funcionem melhor. Porque os autarcas não vão correr o risco de que os centros de saúde funcionem pior. É um ex-autarca que diz isso. Relativamente ainda à questão da dívida, isso leva-nos também aqui ao relacionamento com os privados, porque bem sabemos que há muitos exames complementares, cirurgias e outros atos que são realizados nos privados. Ainda esta semana tivemos a denúncia de 3 clínicas de hemodiálise dizendo que não podem continuar a prestar o serviço se não receberem aquilo que supostamente devem receber do Serviço Nacional de Saúde. Esta situação vai ser resolvida, por exemplo? Outras como estas, há garantia, Sr. Ministro, que vai ter uma intervenção e resolver? Vão ser minoradas muito rapidamente, de forma a garantir que não há nenhuma perturbação no funcionamento dos serviços, naquilo que é essencial, os cuidados de saúde às pessoas. Olha, no caso da hemodiálise, são mesmo cuidados de saúde dos quais depende a vida das pessoas. Não depende apenas da qualidade de vida, depende mesmo a sobrevivência das pessoas e serão resolvidos de forma cabal nas próximas semanas. Portanto, será feito um pagamento parcial, digamos assim? Sim, haverá um apoio de tesouraria para resolver os casos mais candentes e depois haverá uma solução estrutural para este problema no contexto da redução global da dívida. E a sua intenção é intensificar esta relação com os privados e com o setor social e em que áreas? Depende. Isto é, do meu ponto de vista, nós temos que assegurar que o essencial do Serviço Nacional de Saúde se mantém na esfera pública. E porquê é que eu digo isto? Porque há um vasto conjunto de encargos do serviço público que nenhum privado estará disponível para fazer. É o serviço público que garante que serviços médicos muito diferenciados continuam presentes
em zonas do país, em territórios que são de baixíssima densidade populacional, onde nunca haveria nenhuma iniciativa empresarial que pudesse ser, enfim, interessante para qualquer promotor privado. Portanto, nós temos que assegurar a formação dos profissionais, que é uma área muito demorada e muito exigente na saúde, é assegurada quase inteiramente pelo setor público. É um encargo muito complexo. A manutenção de serviços abertos 24 sobre 24 horas, mesmo em zonas onde o número de utilizadores é muito baixo, é um encargo que terá sempre que ficar do setor público. Nós não podemos correr nenhum risco de desnatação do setor público e de diminuição da sua capacidade. Dito isto, há um espaço para a cooperação com o setor social e com o setor privado em atividades complementares que, de forma mais transitória ou mais continuada, possam permitir resolver problemas e dificuldades e limitações que o setor público também tem, até às vezes com mais agilidade, porque um privado tem mais facilidade em contratar que o serviço público. Mas vai rever o que existe? É preciso revisitar o que está a acontecer? Ou o sentido é em alargar esta colaboração? Na saúde é sempre preciso revisitar, avaliar, ver se o que estamos a fazer é o adequado. As mudanças são muito rápidas, as mudanças tecnológicas, as mudanças de necessidades das pessoas são muito rápidas e nós não podemos dar-nos ao luxo de passar 4 ou 5 anos sem revisitar cada um dos processos que temos. Mas eu diria que nós temos vários contratos com o setor social. Não tenho nenhuma dúvida que o que vamos fazer na rede de cuidados continuados, que é, aliás, essencial, que é continuar a alargar a rede. A rede foi concebida desde o início para ter pelo menos 16 mil lugares de internamento e estamos próximo dos 10 mil, mas ainda não chegamos sequer aos 10 mil. Temos recursos do PRR para alargar esta rede de cuidados continuados. Isso continuará a ser feito no essencial em colaboração com o setor social e com o setor privado, que é, enfim, que tem mais de 90% desta rede. Já a partir de 23. Este alargamento vai ocorrer, eu espero que até num ou noutro caso ainda em 2022 e depois de forma mais significativa em 2023 e nos anos seguintes, até ao final da execução do PRR, que é 2026, temos que atingir este valor que é muito necessário. Estas coisas estão mesmo todas ligadas. Melhorar a rede de cuidados continuados é não apenas prestar um serviço melhor às pessoas que dela necessitam, às suas famílias, mas é também melhorar o funcionamento dos hospitais, porque nós temos os hospitais muitas vezes sobrecarregados com internamentos excessivamente prolongados de pessoas que já não têm nenhuma doença aguda e que seriam melhor tratadas nos cuidados continuados. Portanto, tudo isto tem que ser visto de forma articulada. Neste relacionamento com o setor privado, o setor social, as despesas com tratamentos e exames em 2021 cresceram bastante, 48%, salvo erro, e isso reflete sobretudo as despesas que foram tidas com testes Covid, ou há mais algum motivo a justificar? E nesse caso, se podemos esperar que haja uma redução desta despesa em 2022? Em 2022 ainda não, porque em 2022 nós também tivemos, numa grande parte do ano, uma circunstância pandémica. Nós tivemos 2 vagas da pandemia no início de 2022 e o estado de alerta só terminou verdadeiramente no dia 1 de outubro, portanto há meia dúzia de dias atrás. Portanto, em 2022 ainda temos um impacto muito significativo de aumento da despesa, nomeadamente em meios complementares de diagnóstico e tratamento relacionados com a pandemia pela Covid-19. Mas sim, essa é uma área onde nós esperamos poupar muito em 2023 e isso... Muito quanto, Sr. Ministro? Esperamos consumir gastos diretos com a Covid de cerca de 270 milhões de euros a menos em 2023, o que também contribui para a forma positiva e otimista pela qual eu encaro o reforço orçamental de 2023. É que o termo de comparação não é exatamente 2022, mas é 2022 expurgado de despesas que foram feitas em 2022 e que eu espero que já não se tenham que repetir em 2023. Mas também houve menos exames e menos tratamentos resultantes da Covid, ou seja, houve... Já não. Em 2021 nós já atingimos praticamente em algumas linhas de atividade, até já atingimos a atividade que se tinha feito em 2019 e em 2022 vamos seguramente superar globalmente a atividade clínica, consultas, exames, cirurgias que foi feita em 2019. O que não quer dizer que não continua a haver necessidades em saúde não satisfeitas, porque sim, as necessidades das pessoas hoje são maiores, as possibilidades da ciência médica também são maiores, nós hoje temos mais coisas a oferecer e porque
nós não estamos ainda seguros de ter resolvido tudo o que ficou para trás em 2020 e temos que prestar uma grande atenção a tudo o que possa ter ficado para trás e há um aspecto muito positivo, o aumento muito marcado dos rastreios das doenças oncológicas. Essa acho que é uma belíssima notícia, porque nós precisamos mesmo de ter a certeza que não ficaram perdidos diagnósticos que deviam ter sido feitos. Já em 2021 fizemos mais 15 mil cirurgias em doentes oncológicos que tínhamos feito, não em 2020, em 2019, porque a comparação é 2019. 58 mil, não é? O que quer dizer, sim, o que quer dizer que eu acredito que o país pode chegar ao fim de 2023 com uma certa garantia de ter recuperado tudo o que possa ter ficado atrasado por causa da pandemia. Esta questão, por exemplo, de muitas vezes acontece listas de espera para fazer uma colonoscopia, para fazer uma ecografia. Com esta nova gestão, isto deixará de acontecer ou não? Há situações em que será mais simples, situações em que será mais complexo. A colonoscopia é, de facto, um exame complexo que envolve a presença, desde logo, de especialistas de duas áreas diferentes da medicina, um anestesista e um médico gastroenterologista. É um exame mais demorado, exige uma preparação da parte do utente, ocupa um espaço hospitalar mais diferenciado. Tentaremos melhorar, mas é mais complexo. Há casos em que nós temos mesmo que promover uma grande mudança e utilizar de forma mais intensa os recursos que estão disponíveis no Serviço Nacional de Saúde. E os privados ou não? Em primeiro lugar, os recursos que estão disponíveis no Serviço Nacional de Saúde, porque o tema é se eu quero manter os profissionais dentro do SNS e preciso disso para o funcionamento do serviço e preciso disso para a formação de novos profissionais. É que eu não posso esquecer isto. Se eu preciso formar radiologistas, eu tenho que ter radiologistas no serviço público para formarem os mais jovens. Mas, eu tenho que ter condições para que eles trabalhem durante mais tempo. Porque é que máquinas tão caras? Os ecógrafos, mas ainda muito mais caro que os ecógrafos, os aparelhos de TAC ou de ressonância magnética deixam de trabalhar às 6 da tarde ou às 5 da tarde. Porque é que eles não estão a funcionar até à noite? Porque é que eles não fazem exames ao sábado ou ao domingo, remunerando os profissionais e servindo melhor as pessoas? Temos que generalizar essas experiências que existem em alguns hospitais públicos. Portanto, é isso que quer também por parte do novo diretor executivo da saúde, não é? Isso é mesmo essencial. Fazer essa gestão. Isso é mesmo essencial. Nós precisamos de maior capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, se as pessoas não têm resposta num hospital, podem ter noutro. É essa também essa opção ou não? Sim, por exemplo. E em última instância também poderão ter numa contratualização com o setor social ou com o setor privado. Mas eu tenho que, por razões até de respeito para com os portugueses, que de forma tão generosa vão financiar com os seus impostos o Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho que gerir o melhor possível, tenho que tirar o melhor partido possível deste enorme orçamento do SNS. Em relação aqui à questão ainda dos cuidados primários e das listas, enfim, há um valor de 1.300.000 à espera de acesso à equipa de saúde familiar ou ao médico de família. Este número é o seu número também? É o número oficial, e sendo o número oficial é o meu número. É verdade que esse número exige um olhar mais atento, porque esse número corresponde a que no território continental estão cerca de 10,4 milhões de pessoas inscritas para ter médico de família. Ora, nós sabemos que no continente moram cerca de 9,8 milhões de pessoas, quer dizer que a lista terá que ter imperfeições enfim, porventura, pessoas que estão em duplicado, inscritas em mais de um sítio. Nós temos que fazer um trabalho de atualização da lista. E esse trabalho de atualização da lista por si só permitirá melhorar estes números. Mas tem que ser um trabalho feito com muito cuidado, porque nós não podemos usar regras abstratas que depois façam com que sejam excluídas pessoas que precisam de acesso ao médico de família. Isto é, eu prefiro ter um utente inscrito 2 vezes de que excluir da lista alguém que precisa de cuidados de saúde, mas é uma das áreas que temos que trabalhar, é melhorar os nossos registros informáticos e todo o sistema digital de apoio à saúde. Aí está mais uma área de investimento no PRR que começará a ser executada em 2023. Temos 300 milhões de euros no PRR para aprofundar a digitalização do sistema de saúde e isso é essencial para facilitar o acesso a cuidados, até porque temos hoje muitas pessoas que depois de terem experimentado durante a pandemia o acesso aos cuidados de saúde pelas diversas alternativas digitais, desde logo pela telemedicina, continuam a querer que seja essa uma forma de acesso aos cuidados de saúde e nós temos a capacidade e a obrigação de propiciar essa alternativa para várias pessoas. Sei lá, há momentos de diagnóstico das doenças que impõem
que o profissional de saúde e a pessoa se encontrem fisicamente. Mas depois há muitos momentos de monitorização, nomeadamente nas doenças crónicas, na hipertensão arterial ou no diabetes, em que os contactos podem ser feitos à distância, se estiver disponível a tecnologia que permita fazê-lo de forma confiável e confortável. Há pouco falámos da transição das USF de A para B, mas creio que não lhe perguntei qual é a sua expectativa de aberturas em 2023, em termos gerais. Qual é que é? Nós temos neste momento cerca de 600 unidades de saúde familiar a funcionar. 2/3 dos portugueses têm os seus cuidados de saúde primários satisfeitos numa USF. Eu espero que nós possamos, no próximo ano, ter pelo menos 50 novas USFs em funcionamento. E isso, em termos do território nacional, haverá uma maior concentração ou será diluído por todo o território nacional? Bem, será diluído por todo o território nacional, mas expectavelmente e desejavelmente temos que ter mais sucesso aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo, porque é onde temos, nesta matéria, mais necessidades não satisfeitas. Isto é, o processo está mais avançado noutras regiões e, portanto, há menos caminho a percorrer. E haverá interesse nessa abertura e nessa junção por parte também dos médicos e do Eu tenho pessoal? expectativa que sim. Acho que aqui o determinante da maior facilidade de transição entre os modelos, entre o tal modelo B, o tal modelo em que a remuneração é maior e está associada ao desempenho, vai entusiasmar mais profissionais a envolverem-se neste processo de reforma dos cuidados de saúde primários, de melhoria do acesso das pessoas aos cuidados de saúde primários. É uma parte essencial do nosso Serviço Nacional de Saúde. Deve ser mesmo a porta de entrada do SNS, porque nós precisamos de aliviar a procura excessiva da urgência que continuamos a ter no nosso país. Precisamos de muitas medidas para o fazer. Uma delas é facilitar o acesso aos cuidados de saúde primários. Falou-nos já do programa de acesso à saúde oral, que está incluído no orçamento, mas em concreto a questão do cheque dentista vai continuar ou não? Sim, esse programa de saúde oral é um programa com vários aspectos. Vamos não apenas continuar, mas revalorizar o programa do cheque dentista. O programa do cheque dentista é um programa cuja componente preventiva de promoção da saúde é tão ou mais importante que a componente curativa. Ele é, em larga medida, dirigido aos mais jovens, às crianças das escolas, e nós precisamos até... Ficaram muitos por usar, não é? Sim, é um dado que para mim é muito surpreendente. Foram usados cerca de 60% dos cheques emitidos, o que quer dizer que nós precisamos de avaliar, estamos já a trabalhar com a Ordem dos Médicos Dentistas, a trabalhar para perceber como é que nós conseguimos uma maior utilização destes cheques que, no fundo, o Estado coloca à disposição das famílias para promover o acesso aos cuidados de saúde oral numa perspectiva mais, repito, mais de prevenção da doença e de promoção da saúde do que de tratamento. E depois vamos generalizar a presença de gabinetes de saúde oral nos centros de saúde voltados para o acesso às pessoas que, em muitos casos, há pessoas que chegam a uma idade já relativamente avançada sem nunca na vida terem contactado um médico dentista ou outro profissional especializado na saúde oral. Nós temos que trazer essas pessoas para os cuidados de saúde oral. Então haverá as duas situações simultâneas, o cheque dentista e os gabinetes de saúde oral nos centros de saúde. O cheque dentista mais voltado para a população em idade escolar, para a prevenção da doença, para a promoção da saúde, e os gabinetes de saúde oral mais voltados para facilitar o acesso a cuidados de terapêutica em caso de necessidade, sobretudo das populações mais vulneráveis. E consegue isso já em 2023, abrir esses gabinetes? Vamos conseguir abrir já mais de 2 dezenas de gabinetes em 2023, sendo que o fator limitante, uma vez mais, não são os gabinetes. Nós nisso conseguimos responder com alguma rapidez. É naturalmente a contratação dos profissionais especializados. Nós temos que criar condições para que o Serviço Nacional de Saúde se torne apelativo para os médicos dentistas, criando condições de desenvolvimento de uma carreira que seja prestigiante e que seja motivadora para os médicos dentistas. As regras para o cheque dentista é que ainda não estão definidas, ainda estão em discussão, é Vai isso? haver uma evolução em relação à situação atual. O que é uma evolução, Sr. Ministro? Desde logo, em relação ao preço que é pago aos dentistas por estes cuidados, que é igual desde 2012. E acho que é bom de ver que tem que haver uma atualização nesta matéria, porque se nós pedimos às pessoas que elas se envolvam mais no programa, também temos que aceitar remunerar essas pessoas de forma mais justa. Há pouco referi à questão das poupanças que espera para 2023, nomeadamente com a questão dos tratamentos e dos exames. No acordo com os parceiros sociais, o Governo fala em ponderar uma revisão dos preços regulados dos bens e serviços na saúde. Não se percebe exatamente o que é que o Governo pretende fazer, mas pareceu-me que a questão dos 1.500 euros
de 1.500 milhões de euros de injeção, que também constam do acordo, vão ajudar nesse propósito. Qual é o plano? Sem dúvida nenhuma, eu não estou em condições de antecipar aqui todo esse diálogo que tem que ser feito com os parceiros da indústria, que são muito relevantes, não apenas para o sistema de saúde, mas para o conjunto da economia portuguesa. Nós temos, aliás, que olhar com mais atenção para o valor económico da saúde. Nós, no ano 2021, a fileira da saúde exportou mais de 1.800 milhões de euros, que é um valor muito significativo, próximo de 1% do PIB, e a nossa ambição enquanto país, o setor público e o setor privado, é que estas exportações aumentem para 5 mil milhões de euros até 2030, o que quer dizer que nós precisamos de olhar para a saúde também como uma fonte de riqueza para o país e não apenas como um investimento que é muito importante e indispensável, mas que terá sempre algum constrangimento orçamental. Eu acho que nesse contexto nós admito que tínhamos que discutir com os parceiros uma certa revalorização dos preços, sobretudo dos medicamentos, que têm hoje um preço muito baixo, muito degradado, o que, além de tudo mais, não encoraja a continuidade do seu fornecimento, da sua produção e do seu fornecimento. Mas vamos lá ver. Nesta matéria também tenho que ser claro. O país não pode suportar um aumento da fatura com medicamentos como aquela que tem ocorrido nos últimos 2 anos. Nós precisamos de um acordo com a indústria que imponha claramente um limite à despesa global do Estado nesta matéria, o que não quer dizer que depois, dentro desse montante que é despendido, não possa haver acertos e que não possa haver alguns casos em que se justifique o aumento de preço. E quando é que pretendem iniciar essa discussão? Ela vai se iniciar já no mês de novembro. Nós estamos a trabalhar muito ativamente também nesta área, porque se nós queremos resultados de gestão financeira do sistema muito melhorados em 2023, não podemos perder um dia que seja no trabalho para que isso seja possível. E, portanto, está a acreditar na boa-fé da indústria? Sim, acho que não há nenhuma razão para acreditar que não seja assim, porque se a articulação entre o Serviço Nacional de Saúde, entre o Ministério da Saúde e a Indústria for uma articulação virtuosa, a médio e longo prazo ganharemos todos. Eu acho que a indústria percebe, como percebem todos os portugueses, que nós não podemos continuar a ter uma fatura com medicamentos que aumenta mais de 10%, como vai acontecer em 2022 e como já aconteceu em 2021. Isso, pura e simplesmente, não é sustentável. E nós temos que garantir que os portugueses têm acesso aos medicamentos, têm que ter acesso à melhor tecnologia farmacológica possível, nos medicamentos que não são inovadores e nos medicamentos inovadores, mas também temos que garantir que a partilha de risco e a partilha de custo é feita entre o Estado, que é o financiador de todo este processo, e a própria indústria. O que é um aumento aceitável? Nunca pode ser um aumento superior ao aumento da riqueza nacional. Ou seja, não pode ser 10%? Não pode. Tem que ser... responder ao aumento... 1.3. 1.3. Podemos depois discutir se é exatamente 1.3, mas acho que a baliza da sustentabilidade é a baliza do aumento da riqueza nacional. Em relação às listas de espera para as cirurgias, e o tempo corre muito rapidamente, mas ainda temos aqui algumas questões para colocar. Já disse que não importa, os números importa é o tempo de espera para as cirurgias. E o que lhe pergunto é quais são as orientações que vai dar para a redução desses tempos e para a limpeza, no fundo, destas listas, porque ao reduzir os tempos também reduz os números, não é? Não forçosamente, não. Porque se todo o sistema funcionar com um aumento da capacidade de acesso, eu posso, por via de aumentar o acesso às consultas externas de especialidades hospitalares, ter um afluxo à lista que, ainda que com um tempo de espera mais curto, não diminua o número de pessoas que estão na lista. Também é verdade. O indicador que realmente conta é quanto tempo se está à espera. Esse é que é o indicador que aliás, é o indicador que conta para cada pessoa, porque cada pessoa só lá está uma vez. Portanto, o que conta para cada cidadão é quanto tempo é que eu espero pela cirurgia. Nós temos, por para exemplo, resolver o meu problema. Otorrinolaringologia 2 anos, ortopedia e neurocirurgia 1 ano. Em casos, devo dizer que isso não descreve o conjunto do sistema. São situações que precisam de ser corrigidas e que eu não quero esconder nem pôr debaixo do tapete, mas não descreve o conjunto do sistema. No conjunto do sistema, 4 em cada 5 cirurgias são feitas dentro do tempo máximo de resposta recomendado. Nós temos que fazer precisamente isso que o seu olho jornalístico notou logo. Temos que olhar para os casos que estão fora do tempo máximo de resposta e esses têm que merecer, em cada unidade hospitalar, uma equipa dedicada para procurar saber porque é que isso acontece e para procurar encontrar a resposta.
dentro do hospital público, se for o caso disso, fora do hospital público, se for necessário. Devo dizer que a maior parte desses casos só tem resposta dentro do hospital público. Estamos a falar, em geral, ou de cirurgias muito complexas, que não são suscetíveis de ser feitas fora, ou de doentes muito complexos, porque às vezes a cirurgia pode não ser muito complexa, mas o doente é um doente em função da idade ou das patologias de que sofre, que precisa do apoio de um hospital mais diferenciado para poder ser operado. E, aliás, é por isso que o sistema de cheques do SIGIC, de vales cirúrgicos, ainda não funciona nos casos desses doentes. Se estamos nesse tempo de espera, estamos sempre a falar de pessoas que já receberam um vale que, em teoria, lhes podia ter permitido serem operados fora do hospital público. Se isso não aconteceu, é porque são doentes cuja complexidade não permite que isso decorra dessa forma. Qual é a sua expectativa para 2023? Enfim, se seguirem essas suas orientações, que, por aquilo que diz, parece que vamos corrigir todos os problemas. Nem eu consigo ser tão otimista. Porque se há um problema ali, vai-se atuar ali. Se há outro problema ali, atua-se ali. A questão é, enfim, com essa orientação, que resultados é que pretende ter em 2023, relativamente a esta matéria das esperas para cirurgias? A minha expectativa é que haja uma redução muito significativa. O que é que isso significa, Sr. Ministro? Pelo menos para metade da percentagem de doentes que estão fora dos tempos máximos de resposta garantida. Enfim, e trabalharemos muito ativamente para isso e, sobretudo, repito, olharemos para estes casos extremos. Também lhe devo dizer que, em alguns casos, os casos extremos resultam apenas de uma má gestão do sistema de suporte informático. Isto é, há casos de pessoas cujo problema já foi resolvido e que não está tratado no sistema informático. Isso também precisa de um olhar muito, muito atento, mas aí está, tem que ser um olhar que não pode ser automatizado. Porque eu não quero fazer uma limpeza administrativa das listas. Eu quero garantir que não está ninguém na lista que já verdadeiramente tenha visto o seu problema resolvido, mas não quero fazer uma coisa cosmética para dizer que os números estão todos muito bem, sem que isso corresponda a uma melhoria na realidade. Eu quero mesmo que as pessoas sejam tratadas e que possam ter melhor qualidade de vida. É a minha expectativa. Qual é o número de cirurgias em atraso neste momento? Eu não tenho esse número exato, mas nós estamos a falar de um sistema que opera mais de 700 mil vezes por ano. O nosso sistema de resposta cirúrgica tem mais... Nós operamos em 2021, fizemos 730 mil cirurgias. Portanto, estamos sempre a falar de um volume muito grande. Portanto, se eu lhe disser que temos 150 ou 160 mil doentes na lista de espera, isso tem que ser balizado com a dimensão total da nossa capacidade de intervenção cirúrgica. O Serviço Nacional de Saúde é mesmo um serviço muito poderoso e é por isso que eu até fico, para dizer, um bocadinho zangado quando ouço menosprezarem o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde fez em 2021 50 milhões de consultas, atendeu 5 milhões de doentes em urgência, fez mais de 700 mil cirurgias. Mas deixou é um poderoso serviço muitas público. Outras por fazer. E a questão também é essa, não é? Então, deixou algumas... Por isso é que o Sr. Ministro agora vem aqui dizer que quer dar outras orientações para que isso não aconteça. Deixou não é? algumas por fazer e uma só que fosse era motivo para o Ministro da Saúde estar preocupado. Mas respondeu de forma adequada muito mais vezes do que isso não aconteceu. O que eu tenho é que garantir que a resposta adequada se torne mesmo universal. Em relação às consultas, imagino que, e as consultas em atraso, que as orientações também sejam nesse sentido e quais são as suas metas? E aí temos um problema maior, porque nós temos aumentado a nossa capacidade de consultas de especialidade hospitalar, mas a verdade é que aí sim o peso das alterações demográficas e do envelhecimento das pessoas faz com que a procura aumente muito. Temos que desenvolver iniciativas em domínios diversos. Temos que aumentar a capacidade de resposta dos hospitais, mas também teremos, em muitos casos, que aumentar a capacidade de resolução dos cuidados de saúde primários. Por exemplo, trazendo em algumas especialidades consultores hospitalares aos centros de saúde que permitam fazer uma triagem mais fina, mais rigorosa dos casos que precisam mesmo de consulta hospitalar, daqueles que podem ser resolvidos com uma orientação no centro de saúde em algumas especialidades. Isso é muito evidente. Não é o médico de família que habitualmente resolve, é o médico de família que encaminha para os hospitais. Em muitos casos, sabe que o envelhecimento das pessoas e o facto das pessoas terem muitas patologias torna a decisão clínica mais complexa. Hoje é mais frequente que o médico de família precise de uma orientação de um especialista hospitalar para um caso de uma pessoa que tem dificuldades de mobilidade. Será que ela precisa... Quase parece que está a pôr em causa a apreciação do médico de família. Ao contrário, estou a dizer que o médico de família precisa de mais apoio porque o seu trabalho é mais complexo. Em muitos casos, hoje um médico para decidir se um doente precisa ou não precisa de uma cirurgia ortopédica tem que referenciar o doente para uma consulta de ortopedia hospitalar. Se calhar em alguns destes centros de saúde de maior volume
se um ortopedista for uma vez de 2 em 2 ou em 3 semanas ao centro de saúde, revê os casos com os colegas de medicina geral e familiar e pode resolver muitos deles, selecionando aqueles que têm vantagem em ir ao hospital porque vão precisar de uma intervenção mais complexa, daqueles que não terão benefício com isso, porque o tratamento médico é suficiente e pode ser orientado a partir dos cuidados de saúde primários. Falou há pouco da questão da saúde mental e há um aspecto relativamente a isso que eu lhe queria colocar, que tem a ver com a falta de psicólogos, porque no decurso da pandemia sentiu-se a necessidade de aumentar este número, ou seja, perdeu-se um pouco o estigma da consulta ao psicólogo e, portanto, há mais pessoas também com mais problemas e a recorrerem mais. Haverá algum reforço deste tipo também nos centros de saúde, nomeadamente? Sem dúvida hospitais? nenhuma. Felizmente, nós no país, apesar de tudo, do ponto de vista global dos serviços públicos, melhoramos muito nessa matéria. Nas escolas foram contratados nos últimos 5 ou 6 anos cerca de 1000 psicólogos. Isso tem permitido que, sobretudo para as pessoas mais jovens em idade escolar, existam hoje possibilidades de procurar apoio muito mais estendidas. O Instituto Português da Juventude e Desporto criou um programa que funciona em cada uma das suas delegações distritais, que durante este ano de 2022 já foi procurado por 52 mil jovens. E esse até é um programa de que eu gosto muito e que acho que nós temos que ampliar, porque nós temos que desmistificar o tema da saúde mental. E eu fico muito satisfeito por ver que para as pessoas mais jovens, os temas da saúde mental já deixaram de ser um bicho de 7 cabeças, uma coisa que era estigmatizante. Uma pessoa não se podia queixar de que precisava de um apoio em matéria de saúde mental. Agora nós temos que fazer com que as respostas sejam onde as pessoas dela precisam e muitas vezes a resposta fora dos espaços formais da saúde é uma resposta de que as pessoas gostam mais, porque também permite combater este estigma em relação à saúde mental. Nos centros de saúde, nestes últimos anos, o número aumentou pouco, menos do que era necessário. Temos mais cerca de 50 psicólogos do que existia. Eu espero que finalmente nós consigamos pôr termo agora, nas próximas semanas, a um concurso para contratar 40 psicólogos que foi aberto em 2018 e que, em função das regras burocráticas da contratação pública, veja lá, ainda não tem a lista definitiva publicada, ainda estamos na fase de reclamações em relação à lista definitiva e que se permita, no ano 2023, contratar estes 40 psicólogos. Enfim, e depois veremos se temos condições para estabelecer modelos mais ágeis de contratação, porque o que eu não quero repetir é um anúncio de um concurso público para contratar psicólogos que seja aberto agora, sei lá, em 2023 e depois o recrutamento das pessoas seja feito em 2026 ou 2027. Francamente, isso não corresponde às necessidades das pessoas. Nós temos que criar modelos de contratação mais ágeis. Sim, até para que a função do novo diretor executivo realmente acompanhe aquilo que são as expectativas que existem. Sim, e tenha conteúdo efetivo no aumento da resposta às pessoas. Olha, e relativamente à questão da situação das maternidades e das urgências da obstetrícia, já o Sr. Ministro já disse que a decisão definitiva não vai ser tomada já. Aquilo que eu lhe pergunto é, enquanto a decisão definitiva não é tomada, o que é que está a fazer para que, efetivamente, não haja problemas como aconteceram no passado de pessoas a perder a vida no decurso de uma transferência ou outras situações, ou grávidas a baterem à porta de uma maternidade que afinal está de porta fechada, não é? Eu estou, aliás, completamente concentrado nisso, em garantir que o sistema funciona de forma confiável e segura para todos. É preciso dizer que, independentemente de casos pontuais que eu tenho que lamentar profundamente, que acho que nos enchem de tristeza, Portugal é um país seguro para se ter filhos. O nosso sistema de saúde materno-infantil é mesmo um sistema que funciona globalmente muito bem. Sim, por isso é que as grávidas vão para o Serviço Nacional de Saúde e procuram o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós temos que garantir que a rede funciona na sua plenitude. Isso tem, no essencial, acontecido. Não quer dizer que não se mantenham casos pontuais em que uma ou outra maternidade não consegue funcionar durante alguns períodos. Nós temos procurado garantir que, nesses casos, está sempre completamente articulado o sistema de reorientação das pessoas que precisam desses cuidados. Mas neste momento já conseguiu fazer isso? Ou seja, já conseguiu realmente articular a rede para que essas falhas não ocorram? Do ponto de vista de reencaminhar as pessoas com o apoio do INEM para os sítios certos, julgo que... Ou vamos ter surpresas, de repente o hospital dizer não temos capacidade e portanto não, vamos fechar? surpresas não temos. Nós temos que ter um sistema que seja completamente previsível. Nós hoje temos um ou outro serviço que não está a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas não constitui uma surpresa.
no Ministério da Saúde sabemos com antecedência que isso vai acontecer e procuramos reorientar todo o sistema de suporte para que outro hospital da rede do SNS possa, com a maior proximidade possível, possa dar resposta e para que o INEM esteja completamente dentro dessa informação, de forma a que a transferência seja feita com toda a prontidão. Portanto, chegando ao Natal não vai haver surpresas nesse nível. Eu estou também a trabalhar para ver se nós conseguimos assegurar que nesse período, que é um período muito difícil, mas também muito sensível, tudo esteja a funcionar na plenitude, de forma previsível. Quando eu digo na plenitude de forma previsível, é dizer, se nessa altura for necessário encerrar um ou outro serviço, isso terá que ser conhecido com antecedência e terá que ser claro como é que a procura é reorientada para outros espaços alternativos. Disse há pouco no início desta conversa que o Orçamento da Saúde não aguentou uma pandemia, mas aguentará eventualmente uma nova vaga de Covid neste inverno, se houver um agravamento da Nós situação estamos pandémica. a preparar um plano de contingência para o inverno. Isso não é provavelmente novidade. Nós, no inverno, previsivelmente, teremos aumento das infecções respiratórias, sejam elas gripe, ou Covid, ou outras infecções respiratórias, enfim, é Estamos no habitual. final de outubro, Sr. Ministro. É habitual. Sim, estamos muito adiantados nesse Quando processo. é que vai ter esse plano pronto? Porque o elemento mais importante desse plano tem múltiplas componentes. O mais importante de todos está já em curso adiantado, que é a vacinação das pessoas que estão em risco. E nós aprendemos muito com a pandemia nessa matéria. Só por termos aprendido muito com a pandemia, é que eu posso dizer hoje, ainda no início da segunda metade do mês de outubro, que nós já temos 1.300.000 portugueses vacinados contra a gripe, 1.260.000 portugueses com o reforço da Covid, 92% das estruturas residenciais para pessoas idosas ou das unidades da rede de cuidados continuados foram já visitados pelas equipas de vacinação e estão praticamente todos os utentes dessas unidades vacinados, 105.000 contra a gripe e quase 100.000 contra a Covid-19. Esta atitude preventiva é muito importante para nós encararmos as infecções respiratórias no inverno com menor preocupação ou com mais tranquilidade, como preferir. Mas precisamos também de olhar para os hospitais, precisamos de aliviar os hospitais dos casos dos doentes que estão internados por razões sociais e não por indicação médica. E estamos a trabalhar com a Segurança Social e estamos a trabalhar com os parceiros habituais da Segurança Social para esta atividade, as IPSS, as Misericórdias, para repetir agora algo que foi feito durante o período da pandemia, que é criar um mecanismo mais ágil para que estas pessoas possam transitar para estas unidades de forma a aliviar os hospitais. Ter camas vagas, é isso? Exatamente. E estamos a trabalhar depois também no funcionamento das urgências e na ativação dos cuidados de saúde primários quando a incidência das doenças passar de um certo nível, previsivelmente de forma diferente de região para região, vai depender do que acontecer na incidência das doenças, nós vamos ativar que os cuidados de saúde primários aumentem a sua capacidade de resposta, ou estando abertos até mais tarde nos dias da semana, abrindo aos fins de semana, procurando que o afluxo às urgências seja reservado para as pessoas que precisem mesmo de ir à urgência. Mas estas novas subvariantes da Covid são preocupantes? Devem, de alguma forma, preocupar-nos agora à entrada do inverno ou não? Não há outro remédio se não estarmos vigilantes. Aparentemente, os níveis elevadíssimos de vacinação da população portuguesa, e desse ponto de vista, eu devo dizer que eu tenho muito orgulho de ser cidadão e de ser governante de um país onde as pessoas têm tão clara consciência da importância da vacinação. Nós continuamos a ter níveis de adesão muito grandes. Temos um Serviço Nacional de Saúde que tem dado resposta nestas campanhas de vacinação, está a dar agora mesmo. Eu também tenho que agradecer a esses profissionais e tenho que agradecer às Forças Armadas, que nos têm ajudado muito na logística de todo este processo. Eu diria, a grande penetração da vacina, a grande eficácia da vacina e aparentemente uma menor gravidade destas variantes permitem alguma tranquilidade. Mas o vírus da Covid-19 tem mudado muito rapidamente e nós não podemos ter a certeza absoluta que todas as mudanças ocorram para variantes menos agressivas. Temos que continuar a vigiar ativamente a epidemiologia desta doença. Quando é que acha que é previsível que haja um pico desta situação? O nosso sistema de monitorização ainda não permite identificar esse risco de um pico. É um sistema que digamos que nós vamos lendo todos os dias. Teremos que ir vendo. Foi avisado de terminar-se com as baixas Covid, com estes apoios que as pessoas podiam ter para ficarem em isolamento em casa. Neste momento não há essa rede que permita às pessoas não ir ao trabalhar ou para ter os filhos na escola.
foi avisado fazê-lo. Do ponto de vista clínico e epidemiológico, isto é, do ponto de vista da situação clínica de cada pessoa ou do ponto de vista da saúde pública, nós não encontramos argumentos para manter uma atitude em relação à Covid em outubro de 2022 diferente da atitude que se tem em relação às outras infecções respiratórias, em relação à gripe ou outras infecções respiratórias. Essa é uma matéria que está sempre sujeita a reexame. Vamos medindo, monitorizando e adequando as medidas àquilo que sejam as necessidades do ponto de vista clínico e do ponto de vista da saúde pública. Temos mesmo de concluir só uma última questão, Sr. Ministro. Qual é a sua disponibilidade para acolher as propostas da oposição em sede de discussão do orçamento em especialidade? Em abstrato, a minha disponibilidade é total. Veremos. Mesmo que aumentem a despesa? Há um teto na despesa que não depende do Ministro da Saúde e que depende do Governo no seu conjunto, mas devo dizer que, sobre essa matéria, eu acho que os portugueses têm bem consciência que nós temos que continuar uma trajetória orçamental que garanta estabilidade ao país. Para a instabilidade já chega ao que vai na Europa e no mundo. Acho que nós precisamos de garantir que o orçamento nos dá estabilidade, que nos garanta, que nos dê confiança. E eu acho que este orçamento nos dá confiança em relação ao futuro e que seja um orçamento de compromisso, neste caso um orçamento de compromisso com os portugueses e também de compromisso com o Serviço Nacional de Saúde. Enfim, quanto ao conteúdo das propostas, temos que avaliar caso a caso se essas propostas contribuem para enriquecer o orçamento de Estado ou não. Certo. Isto é, não é pelo facto do PS ter maioria absoluta que nós vamos chumbar todas as propostas. Vamos avaliar cada uma delas e responder-lhes de acordo com o seu mérito. Muito bem. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é 1964. Entre outras coisas, eu nasci, mas não me lembro de nada. Coimbra ou Porto? O Porto sempre. O Porto é a minha pátria. Ordem da Trindade? O sítio onde trabalhei durante décadas e onde vi milhares de doentes. Parlamento Europeu? Uma experiência que foi muito enriquecedora e que me ajudou a ser hoje melhor negociador. Marta Temido? A minha antecessora, uma pessoa que liderou o Ministério da Saúde num período muito difícil. Rui Moreira? Um amigo, que é Presidente da Câmara Municipal da minha cidade. Testamento vital? Um avanço nos direitos das pessoas. Bullying? Algo que nós temos que combater todos os dias. Marcelo Rebelo de Sousa? O nosso Presidente, um Presidente de que eu tenho muito orgulho. Halloween? Uma festa de calendário importado, eu gosto mais do Natal. Pai? Uma pessoa que eu recordo com muita saudade e alguém que eu procuro ser com a melhor qualidade possível. Família? Um esteio. Ambição? A de ter um Serviço Nacional de Saúde melhor. Futuro? Bem, o futuro, quase que preciso dizer que a Deus pertence, mas eu acho que nós temos que o construir todos os dias. Portugal? O meu país, um país de qual me orgulho muito. Manuel Pizarro, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Ministro da Saúde em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo. Muito obrigado.